Antoine Costel, membro da Sociedade Espírita de Paris, sepultado em 12 de setembro de 1863, no cemitério de Montmartre, em Vala Comum. Era um homem de coração que o Espiritismo reconduziu a Deus. Completa, sincera e profunda era a sua fé em Deus. Simples calceteiro, praticava caridade por pensamentos, palavras e obras, consoante os fracos recursos de que dispunha, e encontrando meios, ainda assim, de socorrer os que possuía menos do que ele. Se a sociedade não lhe adquiriu uma sepultura particular, foi porque lhe pareceu dever antes empregar mais utilmente o dinheiro em benefício dos vivos do que em vãs satisfações de amor próprio, além de que nós, os espíritas, sabemos melhor que ninguém que a vala comum é, tanto quanto os mais suntuosos mausoléus, uma porta aberta para o céu. O Sr. Canu, secretário da sociedade e profundo materialista de outros tempos, pronunciou sobre a campa a seguinte alocução: Caro irmão Costel, faz alguns anos, muito dentre nós, e eu, em primeiro lugar, não viríamos ante este túmulo aberto, que representaria apenas o fim das misérias humanas, e depois o nada, o pavoroso nada, isto é, onde não existia nem alma para merecer ou expiar, e, consequentemente, nem Deus para recompensar, castigar ou perdoar. Hoje, graças à nossa santa doutrina, divisamos aqui o termo das provações, e para vós, querido irmão, cujos despojos baixam à terra, o triunfo dos labores e o início das recompensas a que fizeram jus a vossa coragem, resignação, caridade, as vossas virtudes e, acima de tudo isso, a glorificação de um Deus sábio, onipotente, justo e bom. Sede, pois, caro irmão, o portador das graças que rendemos ao Eterno, por ter permitido dissiparem-se as trevas do erro e da incredulidade que nos assoberbavam. Não há muito tempo, e nestas mesmas circunstâncias, com a fronte abatida e o coração lacerado em desânimo, nós vos diríamos: amigo, adeus para sempre. Mas hoje vos dizemos de fronte erguida, adiante de esperanças e com o coração repleto de amor e coragem: caro irmão, até breve e orai por nós. Nota: para maiores informações e detalhes e outras alocuções, indicamos ler a Revista Espírita de outubro de 1863, na página 297. Um dos médiuns da sociedade obteve ele mesmo, sobre a sepultura ainda meio aberta, a seguinte comunicação, ouvida por todos os assistentes, coveiros inclusive, de cabeça descoberta e com profunda emoção. Era de fato um espetáculo novo e surpreendente esse de ouvir palavras de um morto recolhidas no selo do próprio túmulo. Obrigado, amigos, muito obrigado. O meu túmulo ainda nem mesmo de todo é fechado, mas passando um segundo a terra cobrirá os meus despojos. Vós sabeis, no entanto, que minha alma não será sepultada nesse pó, antes pairará no espaço a fim de subir até Deus. E como consola poder-se dizer a respeito da dissolução do invólucro: oh, eu não morri, eu vivo a verdadeira vida, a vida eterna. O enterro do pobre não tem grandes cortejos nem orgulhosas manifestações se abeiram da sua campa. Em compensação, acreditai-me, imensa multidão aqui não falta, e bons espíritos acompanharam convosco e com estas mulheres piedosas o corpo que aí jaz estendido. Ao menos todos vós tendes fé e amais o bom Deus.
Oh, certamente não morremos só porque o nosso corpo se esfacela, esposa amada. Demais eu estarei sempre ao teu lado para te consolar, para te ajudar a suportar as provações. Rude ser-te-á a vida, mas repleto o coração com as ideias da eternidade e do amor de Deus. Como serão efêmeros os teus sofrimentos. Parentes que rodeais a minha amantíssima companheira, amai-a, respeitai-a, sede para ela como irmãos. Não vos esqueceis nunca da assistência que mutuamente vos deveis na terra, se é que pretendeis penetrar a morada do Senhor. Quanto a vós, espíritas, irmãos, amigos, obrigado por terdes vindo a esta morada de pó e lama e dizer-me adeus. Mas sabeis e sabeis muito bem vós que minha alma imortal vive e que algumas vezes vos irá pedir preces que jamais lhe recusaríeis para auxiliá-la na vida magnífica que lhe descortinastes na vida eterna. A vós todos que aqui estáis, adeus. Nós nos podemos rever noutro lugar que não sobre este túmulo. As almas me chamam a conferenciar. Adeus, meus amigos, e orai pelos que sofrem, e até outra vista. Três dias depois, evocado num grupo particular, o espírito de Costel assim se exprimiu por intermédio do outro médium. A morte é a vida, meus irmãos. Não faço mais que repetir o que já disseram, mas para vós não há outra expressão senão esta, a despeito do que afirmam os materialistas, os que preferem ficar cegos. Oh, meus amigos, que belo espetáculo sobre a terra o de ver tremular os estandartes do espiritismo. Ciência profunda, imensa, da qual apenas soletrais as primeiras palavras, e que de luzes leva aos homens de boa vontade, aos que, libertando-se das terríveis cadeias do orgulho, altamente proclamam a sua crença em Deus. Homens, orai, rendei graças por tantos benefícios. Pobre humanidade, se te fora dado compreender. Mas não que o tempo não é chegado ainda, no qual a misericórdia do Senhor deve estender-se por sobre todos os homens, a fim de lhe reconhecerem as vontades e a elas se submeterem. Por teus raios luminosos, ciência bendita, é que eles lá chegarão e compreenderão. Ao teu calor benéfico aquecerão os corações, tonificando-os no fogo divino, portador de consolações como de fé. Aos teus raios vivificantes o mestre e o operário virão a confundir-se e identificar-se, compenetrados dessa caridade fraterna preconizada pelo divino Messias. Ó, meus irmãos, pensai na felicidade imensa que possuís como primeiros iniciados na obra da regeneração. Honra vos seja feita. Prossegui, e um dia como eu, vendo a pátria dos espíritos, exclamareis: a morte é a vida, ou antes um sonho, espécie de pesadelo que dura o espaço de um minuto, e do qual despertamos para nos vermos rodeados de amigos que nos felicitam, ditosos por nos abraçarem. Tão grande foi a minha aventura que eu não podia compreender que Deus me destinasse tantas graças relativamente ao pouco que fiz. Parecia-me sonhar, e como outrora me acontecia sonhar que estava morto, fui por instantes obrigado ao temor de voltar ao desgraçado corpo. Muito não tardou, porém, que eu me desse contas da realidade e rendesse graças a Deus. Eu bendizia o mestre que tão bem soube incutir-me os deveres de homem que crê na vida futura.
Sim, eu o bendizia. Agradecia-lhe, porquanto o livro dos espíritos despertara-me na alma os elos de amor ao meu Criador. Obrigado, bons amigos, que me atraístes para junto de vós. Participai aos nossos irmãos que estou muitas vezes como nosso amigo Samson. Até outra vista e coragem, porque o triunfo vos espera. Felizes os que houverem tomado parte no combate. Daí por diante, o Sr. Costel manifestou-se constantemente na sociedade e em outras reuniões, dando sempre provas dessa elevação de pensamentos que caracteriza os espíritos adiantados. Senhorita Emma Livre. Em consequência de acidentes causados por fogo, faleceu esta donzela após cruéis sofrimentos. Alguém se propusera solicitar a sua evocação na Sociedade Espírita de Paris, quando ela se apresentou espontaneamente a 31 de julho de 1863, pouco tempo depois da sua morte. Diz ela: eis-me aqui ainda no cenário do mundo, eu que me julgava sepultada para sempre no meu véu de inocência e juventude. Salvar-me-ia o fogo da terra do fogo do inferno, assim pensava eu na minha fé católica. E se não ousava entrever os esplendores do paraíso, minha alma tímida se apegava à expiação do purgatório, enquanto pedia, sofria e chorava. Mas quem dava ao ânimo abatido a força de suportar as angústias? Quem, nas longas noites de insônia e febre dolorosa, se inclinava sobre o leito de martírios? Quem me refrescava os lábios sedentos e escaldantes? Éreis vós, meu guia, cuja auréola branca me cercava, e éreis vós outros, espíritos caros e amigos, que vinheis murmurar-me ao ouvido palavras de esperança e de amor. A chama que me consumia o corpo débil também me despojou das suas cadeias, e assim morri, vivendo já a verdadeira vida. Não experimentei a perturbação. Entrei serena e recolhida no dia radiante que envolve aqueles que, depois de muito terem sofrido, souberam esperar um pouco. Minha querida mãe foi a última vibração terrestre que me repercutiu na alma. Como eu desejo que ela se torne espírita. Desprendi-me da terra qual fruto maduro que se destacasse da árvore antes do tempo. Eu não tinha sido tocada pelo demônio do orgulho que estimula as almas desditosas arrastadas pelos sucessos embriagadores e brilhantes da juventude. Bendigo, pois, o fogo, o sofrimento, a prova que não passavam de expiação. Semelhante a esses brancos e leves fios do outono, flutuo na torrente luminosa. E não são mais as estrelas de diamante que me rebrilham na fronte, mas as áureas estrelas do bom Deus. Dr. Vignal, antigo membro da Sociedade Espírita de Paris, falecido a 27 de março de 1865. Na véspera do enterro, um sonâmbulo lúcido e bom vidente, instado a transportar-se para junto dele e narrar o que visse, discorreu: vejo um cadáver no qual se opera um trabalho extraordinário. Dir-se-ia uma quantidade de massa que se agita e alguma coisa que parece fazer esforços para se lhe desprender, encontrando contudo dificuldade em vencer a resistência. Não distingo forma de espírito bem caracterizada. Depois dessa descrição deste sonâmbulo, fez-se evocação na Sociedade de Paris a 31 de março. Caro Sr. Vignal,
todos os vossos velhos colegas da Sociedade de Paris guardam de vós as mais vivas saudades, e eu particularmente das boas relações, aliás nunca interrompidas. Evocando-vos, tivemos por fim primeiramente testemunhar a nossa simpatia, considerando-nos felizes se puderdes e quiserdes palestrar conosco. Prezado amigo e digno mestre, tão bondosa lembrança e testemunhos de simpatia me são muito lisonjeiros. Graças à vossa evocação e assistência levadas pelas preces, pude vir hoje assistir desembaraçado a esta reunião de bons amigos e irmãos espíritas. Como justamente disse o jovem secretário, eu estava impaciente por me comunicar. Desde o anoitecer de hoje, empreguei todas as forças espirituais para dominar esse desejo. Como os graves assuntos tratados na vossa conversação me interessassem vivamente, tornaram a minha expectativa menos penosa. Perdoai-me, caro amigo, mas a minha gratidão exigia me manifestasse. Fico muito feliz com essas suas primeiras palavras. Mas dizei-nos primeiramente como vos encontrais no mundo espiritual, descrevendo o trabalho da separação, as sensações desse momento, bem como o tempo necessário ao reconhecimento do vosso estado. Sou tão feliz quanto possível, vendo plenamente confirmados os secretos pensamentos concebíveis em relação a uma doutrina confortante e consoladora. Sou feliz e tanto mais por ver agora, sem obstáculo algum, desenvolver-se diante de mim o futuro da ciência e da filosofia espíritas. Mas deixemos por hoje estas digressões inoportunas. De novo voltarei a entreter-vos sobre este assunto, máxime, sabendo que a minha presença vos dará tanto prazer quanto o que experimento em visitar-vos. A separação foi rápida, mais do que podia esperar pelo meu apoucado merecimento. Fui eficazmente auxiliado pelo vosso concurso, e o sonâmbulo vos deu uma ideia bastante clara do fenômeno da separação, para que eu nele insista. Era uma espécie de oscilação interminente, um como arrastamento em sentidos opostos. Triunfou o espírito aqui presente. Só deixei completamente o corpo quando ele baixou à terra, e aqui vim ter convosco. E que dizeis dos vossos funerais? Julguei-me no dever de a eles comparecer. Nesse momento éreis assaz livres para apreciá-los, e as preces por mim feitas a vosso favor discretamente tinham chegado até vós. Sim, já o disse, a vossa assistência auxiliou-me grandemente, e voltei a vós, abandonando por completo a velha carcaça. Demais, sabeis pouco me importam as coisas materiais, só pensava na alma e em Deus. Recordai-vos que a vosso pedido há 5 anos, em fevereiro de 1860, fizemos um estudo a vosso respeito. Nessa ocasião, quando estáveis ainda entre nós, o vosso espírito desprendeu-se para vir falar conosco. Podeis descrever-nos da melhor forma a diferença entre o vosso atual desprendimento e aquele de então? Sim, eu me lembro. E que grande diferença entre um e outro. Naquele estado, a matéria me oprimia ainda na sua trama inflexível. Isto é, queria, mas não podia desembaraçar-me radicalmente. Hoje sou livre. Um vasto campo desconhecido se me depara, e eu espero, com o vosso auxílio e o dos bons espíritos, aos quais me recomendo, progredir e compenetrar-me o mais rapidamente possível dos sentimentos que é mister possuir e dos atos que me cumpre empreender para suportar as provações e merecer a recompensa. Que majestade, que grandeza! É quase um sentimento de temor que predomina quando, fracos quais somos, queremos fixar as paragens luminosas.
Tenho certeza que será um grande prazer continuarmos a entreter-nos no assunto sempre que o quiserdes. Respondi sucintamente e desordenadamente às diversas perguntas. Não exijais mais agora do vosso fiel discípulo, porquanto não estou ainda inteiramente livre. Continuar a conversar seria o meu prazer, mas o meu guia modera meu entusiasmo, e já pude apreciar-lhe bastante a bondade e a justiça para submeter-me inteiramente à sua decisão, por maior que seja o meu pesar em ser interrompido. Consolo-me agora, pensando que poderei vir assistir algumas vezes incógnito às vossas reuniões. Falar-vos-ei sempre que possa, pois estimo-vos e desejo prová-lo. Outros espíritos, porém, mais adiantados, reclamam prioridade, devendo eu curvar-me àqueles que me permitiram dar livre curso à torrente das ideias acumuladas. Deixo-vos, amigos, e devo agradecer duplamente não só a vós espíritas que me evocastes, como também a este espírito que houve por bem ceder-me o seu lugar. Espírito que na terra tinha o ilustre nome de Pascal, daquele que foi e será sempre o mais devotado dos vossos adeptos, Doutor Vignal. Victor Le Bouffly, moço prático do Porto de Havre, falecido aos 20 anos de idade. Morava com sua mãe mercadora, a quem prodigalizava os mais ternos e afetuosos cuidados, sustentando-a com o produto do seu rude trabalho. Nunca o viram frequentar tabernas, nem entregar-se aos tão frequentes excessos da sua profissão, por não querer desviar a menor partícula de salário do fim piedoso que lhe destinava. Todo o seu lazer consagrava-o à sua mãe para poupá-la de fadigas. Afetado de há muito por enfermidade da qual sabia havia de morrer, ocultava-lhe os sofrimentos para não a inquietar e para que ela não quisesse privá-lo da sua parte de labor. Na idade das paixões eram precisos a esse moço um grande cabedal de qualidades morais e poderosa força de vontade para resistir às perniciosas tentações do meio em que vivia. De sincera piedade, a sua morte foi edificante. Na véspera da morte, exigiu de sua mãe que fosse repousar, dizendo-lhe ter também ele necessidade de dormir. Ela teve a esse tempo uma visão. Achava-se, disse, em grande escuridão, quando viu um ponto luminoso que crescia pouco a pouco, até que o quarto ficou iluminado por brilhante claridade, da qual se destacava radiante a figura do filho, elevando-se ao espaço infinito. Compreendeu que o seu fim estava próximo, e com efeito, no dia seguinte, aquela alma bem formada havia deixado a terra murmurando uma prece. Uma família espírita conhecedora da sua bela conduta, interessando-se por sua mãe, que ficara sozinha, teve a ideia de o evocar pouco tempo depois, após a morte, e ele se manifestou espontaneamente, dando a seguinte comunicação: Desejais saber como estou agora? Feliz, felicíssimo. Devem ser levados em conta os sofrimentos e angústias que são a origem das bênçãos e da felicidade de além-túmulo. A felicidade. Não compreendeis o que significa essa palavra. As venturas terrenas quão longe estão das que experimentamos ao regressar para Jesus com a consciência pura, com a confiança do servo cumpridor do seu dever, que espera cheio de alegria a aprovação daquele que é tudo. Meus amigos, a vida é penosa e difícil
quando se não tem em vista o seu fim. Mas eu vos digo, em verdade, que quando vierdes para junto de nós, se seguirdes a lei de Deus, sereis recompensados além, mas muito além dos sofrimentos e dos méritos que porventura julgardes ter adquirido para outra vida. Sede bons e caritativos, desta caridade tão desconhecida entre os homens e que se chama benevolência. Socorrei os vossos semelhantes, fazendo por outrem mais que por vós mesmos, uma vez que ignorais a miséria alheia e conheceis a vossa. Socorrei minha mãe, pobre mãe, único pesar que me vem da terra. Ela deve passar por outras provas e preciso é que chegue ao céu. Adeus, meus amigos, vou vê-la. Meu nome foi Vitor. A seguir, o guia do médium deu a seguinte comunicação: nem sempre os sofrimentos amargos na terra constituem uma expiação. Os espíritos que, cumprindo a vontade do Senhor, baixam a terra com este, são felizes em provar males que para outros seriam uma expiação. O sono os revigora perante o Todo-Poderoso, dando-lhes a força de tudo suportarem para sua maior glória. A missão deste espírito em sua última existência não era de aparato, mas por mais obscura que fosse, nem por isso tinha menos mérito, visto como não podia ser estimulado pelo orgulho. Ele tinha antes de tudo um dever de gratidão a cumprir para com aquela que foi sua mãe. Depois deveria demonstrar que nos piores ambientes podem encontrar-se almas puras de nobres e elevados sentimentos, capazes de resistir a todas as tentações. Isso é uma prova de que as qualidades morais têm causas anteriores, e um tal exemplo não terá sido estéril.